inspira muito a nossa visão como igreja e como Rede Livre. As coisas que a gente faz, as coisas que a gente sonha, formato de culto, formato dos ministérios, nós bebemos muito disso aqui para a gente fazer isso tudo acontecer. E esse livro foi feito a partir de um estudo com várias igrejas e trouxe resultados de como nós vivemos uma igreja bíblica de forma relevante aqui no Brasil. E por isso que eu quis trazer ele aqui hoje para vocês, para a gente tratar sobre esse primeiro tema, certo? É um livro que, inclusive, nós vamos estar estudando esse ano como liderança e em uma das séries também, para todo mundo, a gente vai pegar alguns dos capítulos dele para estudar juntos como rede. Mas, para a gente começar, queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 3. Quem abriu a Bíblia, fala... Pedro Henrique. Quem não abriu a Bíblia, fala... Jacozinho. Vixe. Vocês não abriram mesmo, não? Abriu, né? Tá certo. Vamos lá. A gente vai ler o capítulo 3 inteiro, certo? Apesar de o foco aqui principal vai ser só num versículo específico, mas vamos entender aqui o contexto. Show? Eu vou ler um versículo e vocês leem outro, para todo mundo ficar acordado e prestando atenção, porque é um pouco longo, certo? Então vamos lá, verso 1. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Calma, que é a primeira vez. As versões estão diferentes, né? Eu leio aqui, então. Na verdade, a primeira fileira vai me ajudar a ler, certo? Vamos começar do começo, para se achar de novo. Por essa razão... Vocês todos estão com a Bíblia aqui, né? Show. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Bob? Oi, Rai, tá NAA aqui. Aqui, pra cá. Peraí, pô. Vai, Lio. Faço pagamento que ele quer falar, pô. Sua voz é muito bonita. Vai, sério. É só o 2? Só o 2. Beleza. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi resumidamente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. O casal junto agora, que casou recentemente, por favor. Deste Evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Show. 8, né? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dado esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais.
de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações no seu favor, pois elas são uma glória para todos nós, para todos vocês. Amém. Uma salva de palmas. Eu senti o fogo aqui quando a Carla pegou no microfone, viu? Aí tá certo. Bênção. Gente, seguinte. Então, como a gente leu aqui, né? Paulo está falando um pouco do chamado e do ministério dele. Acho que a maioria de vocês já sabem que Paulo ele foi responsável por apresentar o evangelho aos gentios, que era o povo diferente do povo da promessa. Era como se fossem os não convertidos, os não cristãos, os não, enfim, de hoje em dia. E no meio desse processo, ele começa falando aqui sobre uma oração, certo? Depois disso... Um segundo, que saiu aqui do... Pronto. Depois disso, ele entra e fala do seu ministério pessoal e fala dessa revelação que Deus ele nos dá sobre a sua graça. E ao falar dessa revelação também, lá na frente, o que é que ele vai dizer? Ele vai falar sobre uma sabedoria de Deus que foi feita para ser conhecida. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, pergunta para vocês, mediante o que a sabedoria de Deus é para ser conhecida? De acordo com o texto, mediante a igreja, exatamente. Nós temos esse papel, nós temos a função de fazer a sabedoria de Deus, o reino de Deus ser conhecido por todos, inclusive de modo que se chegue às autoridades e poderes nas regiões celestiais. O comentarista aqui de Carson vai dizer que tanto do lado regiões celestiais do bem, ali o céu, dos anjos, como do lado do inferno, para que eles possam tremer diante dessa verdade. E trazendo esse texto, o que a gente pensa é justamente essa nossa missão de fazer esse reino de Deus ser apresentado. O nosso papel é tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. E isso traz transformação, como diz o livro. Ele trabalha aqui a ideia de que se nós somos colocados no mundo e se Deus ele coloca vocês em determinados lugares, é porque Ele quer fazer algo ali. Não necessariamente vai existir algum tipo de mudança, mas Ele quer que a gente age de determinada forma. Ele quer que a gente pense de determinada forma. E nós podemos crer que Deus ele pode trazer sim transformação. Esse é o grande ponto de hoje. A gente ter expectativa, a gente ter esperança no que Deus pode, através da sua livre decisão, fazer. Fazer nas nossas escolas, fazer na Rede Livre, nas nossas conexões. Nós temos uma visão de umas possibilidades do que Deus ele pode fazer. Claro, gente, e obviamente, Deus ele pode fazer e Ele pode não fazer. Às vezes, a gente vai ter uma expectativa, a gente vai querer que alguém, conheça Jesus, que alguém mude, que alguém abandone seus pecados. E isso não vai acontecer no nosso tempo, ou talvez nunca aconteça. Mas Deus, Ele nos chama para ter uma esperança. Esperança do que a igreja ela pode fazer através de uma vida devota ao Senhor. E, por isso, nós não podemos nos isolar do mundo. Esse é um dos principais pontos que nós temos como Rede Livre. Deus ele chama a gente para se misturar. A gente não foi feito para se fechar na Rede Livre. E esse ano foi um ano muito massa, de 2025. A gente viveu coisas muito legais. E, na verdade, a gente vê o quanto de permanência que a gente pode perceber. Muitos de vocês, talvez a grande maioria de vocês, já está vivendo igreja e ministério há 1, 2, 3 anos juntos, crescendo no Senhor. E isso significa que temos um bom fruto.
que o Senhor ele tem cuidado de nós nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo que é muito bom nós vivermos isso juntos, nós vivermos conexões juntos, nós sairmos juntos, nós crescermos juntos, nos aconselharmos, podemos contar com outras pessoas. Se a gente começa a se fechar e a focar tanto simplesmente e somente nisso, nós paramos de cumprir a missão que Deus nos chama para ter. E qual é a nossa missão? Com a boca e com convicção, bora? Conduzir adolescentes a um relacionamento autêntico com o Cristo. Muito bom. Exatamente, essa é a nossa missão. É isso que Deus ele nos chama para fazer. E nós só podemos fazer isso se nós agirmos para fora também. Se a gente só foca aqui, a gente perde a bênção que é de apresentar Jesus para todo mundo. Por isso que quando a gente pensa no calendário, quando a gente pensa no ano e como desenvolver as coisas, nós pensamos não simplesmente, o que é que a galera de dentro está precisando. Porque se a gente for parar para pensar, existem sim coisas que precisam ser alinhadas, que inclusive entram nesse planejamento. Mas, se a gente se foca só em atividade para nós mesmos, que a gente gosta, que faz a gente se alegrar, que faz a gente se motivar para vir para a igreja, nós ou focamos nisso, ou focamos no evangelismo, ou focamos em apresentar esse amor para outras pessoas. E isso demanda deixar de lado o meu ego, deixar de lado o meu egoísmo, esquecer de mim mesmo e dizer, essa mensagem é muito importante para ficar só aqui, então precisamos ser intencionais com os de fora. Precisamos pensar em atividades que tragam um impacto no mundo. Por isso que Pastor Sérgio, no livro, ele vai dizer que uma igreja saudável, ela tem essas duas coisas. Ela tem reunião para os de dentro, nós temos os nossos cultos, nós temos momentos como esse que nós paramos, vemos como nós podemos melhorar, como nós podemos nos ajudar, como nós podemos crescer, amadurecer, mas, ao mesmo tempo, também, isso é disseminado para os de fora. E precisamos ser intencionais nisso. E o que é ser intencional? É pensar, o que nós estamos fazendo aqui? Será que está servindo de alguma coisa para impactar lá fora? Será que isso aqui está fazendo com que mais pessoas conheçam a Jesus? Será que o Evangelho ele está sendo apresentado de forma simples e irresistível? Ou estamos colocando dificuldades? Estamos colocando dificuldades para as pessoas se tornarem amigos dos nossos grupos? Estamos colocando barreiras para que as pessoas se sintam parte? Por isso que uma das frases também que tem no livro é: o que acontece na igreja deve refletir na comunidade. Mas, aplicando isso na Rede Livre, o que acontece na Rede Livre deve refletir nas escolas de João Pessoa. Isso aqui, é a chave para a gente pensar se estamos sendo um ministério saudável ou não. Porque nós podemos viver de um determinado modo aqui, mas se isso não está entrando no nosso modo de vida, na nossa sala de aula, alguma coisa está errada. A rede tem uma missão com adolescentes. A nossa missão, como vocês mesmos disseram, é conduzir adolescentes a um relacionamento autêntico com Cristo. Por isso que numa reunião de visão como essa, eu trago o caso das escolas. Mas quando isso entra de fato em nossos corações e a gente começa a viver isso de verdade, isso também vai impactar nossos pais, não é não? Nossos irmãos. Pessoas que não são adolescentes, mas que ao verem esse coração que reflete o Evangelho e o reino de Deus, eles podem também ser impactados. Então isso aqui não é excluindo as outras áreas que nós, como filhos de Deus, podemos atuar, mas é uma visão de nossa missão como ministério. O que nós focamos como ministério. Você pode ter outros focos como pessoa, mas juntos como ministério, nós atuamos juntos nessa frente. Alcançar adolescentes, a galera da sala de vocês, da idade de vocês, do cursinho de vocês, do vôlei de vocês, enfim, do que quer que seja. E ter essa visão de conduzir as pessoas a um relacionamento com Cristo, conduz muito o que a gente quer fazer.
E a gente quer ter uma igreja boa, que a gente viva de forma harmoniosa, de forma em paz. Isso é importante, isso é necessário. Mas, ao mesmo tempo, o que deve dirigir as nossas ações não é simplesmente ter uma igreja boa, é nos concentrarmos na capacidade do Evangelho de mudar a vida das pessoas. Não é simplesmente a gente focar em boas programações e programações diferentes. E é muito importante a gente pensar nisso, porque, ao mesmo tempo que é uma bênção, ter uma rede mais madura, no sentido de que grande parte das pessoas já estão com a gente há 1, 2, 3 anos, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente começa a enfrentar outro desafio. O desafio do crente velho se tornar um crente maduro e não um crente chato. Porque o grande desafio do crente chato é que a programação que fez ele se apaixonar por Jesus, agora não é mais aquele negócio que vai encantar. Não é mais aquele negócio que vai fazer você olhar e dizer, meu Deus, e ter aquele primeiro amor. Não. Porque você já participou de muitas coisas e tá tudo bem. Mas alguém que esteja chegando agora pode se apaixonar por aquilo ali. Alguém que está vivendo aquilo pela primeira vez pode se apaixonar por aquilo ali. E a gente nunca pode jamais esquecer dessa verdade. Que o Evangelho, ele não é feito para nós mesmos. No sentido do foco ser o eu. Mas o foco é Cristo, é Jesus e é apresentá-lo. E se esse é o nosso foco, as programações que nós pensamos fazer, sonhamos juntos, elas são feitas e elas são pensando não no que nós, mais velhos na fé e que já estão há mais tempo, queremos viver. Mas sim, caramba, o que é essa experiência aqui, como é que a gente vai conduzir isso aqui para quem está chegando? Para apaixonar, para quebrar as barreiras do Evangelho, para que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo. As pregações vão ser pensando nisso, os louvores eles vão ser pensando nisso. Por isso que a gente tem muito cuidado com o louvor, com as músicas que a gente coloca. É muito difícil vocês verem tocando na Rede Livre músicas que têm um linguajar muito crente, muito gospel ali. Então, por isso que a gente não toca muitas das músicas que estão em alta. Por isso que a gente não toca músicas que têm expressões como óleo, ou azeite, ou algo nesse sentido que vai só complicar, velho. Às vezes nem a gente entende direito. Fala a verdade. Então como é que alguém que está vindo pela primeira vez, ou que está começando a caminhada, vai entender? O Evangelho ele precisa ser apresentado de forma simples. Então, a gente precisa ter esses cuidados. E esse é o nosso desafio. Nosso desafio que já está na igreja há mais tempo. Olhar e ser, não um crente chato, mas um crente maduro. E a grande diferença está, muitas vezes, em perceber o quanto que a gente está reclamando e o quanto que a gente está ajudando. Se às vezes a gente pode até ajudar, mas se a reclamação está passando disso, tem alguma coisa errada com o nosso coração. A gente pode até servir em alguma coisa, mas se críticas a A ou a B têm sido maiores do que isso, tem alguma coisa errada com o nosso coração. E a gente não está percebendo ali que o Evangelho é muito mais vivido na simplicidade. E a gente começa a focar em coisas e em coisas e em coisas que não é Jesus, velho. As reclamações muitas vezes elas podem chamar mais atenção do que Cristo nas nossas vidas. Tomar mais o nosso tempo, tomar mais o espaço do nosso coração do que Cristo nas nossas vidas. E essa é uma grande cilada do inimigo. Por isso que o nosso foco para se tornar um cristão maduro é simples, velho. É focar em Cristo, focar em Jesus, focar em quem Ele é, em como Ele viveu. Olha o que Ele viveu, olha o que Ele fez. Imagine se todos nós pudéssemos viver como Ele vive, pensar como Ele pensa, olhar para as coisas como Ele olha. Isso é um sonho, é o meu sonho. Viver isso de forma plena, porque eu ainda não consigo. Mas vamos tentar.
Porque eu tenho certeza que a gente tentando e a gente se esforçando de verdade, a gente vai ter um ministério alegre, alicerçado nele. E que, ainda que não sejam feitas todas as coisas que a gente sonha, não sejam feitas as coisas da forma que a gente quer, nós vamos estar satisfeitos e alegres nele, porque a nossa alegria está nele, não nessas outras coisas. O que o livro fala também é que nós precisamos estar capacitados pelo Evangelho de Cristo, a ponto de mudar tudo que você tocar. Isso só acontece quando a gente está focado e alicerçado em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer, não há renovação, reavivamento, reconstrução, sem uma experiência com a presença de Deus. A única coisa que pode trazer transformação é o Espírito Santo de Deus. É Ele agindo. Nós lutamos, nós temos a esperança, nós pensamos, nós planejamos, nós damos o nosso melhor, nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a nossa vida, os nossos joelhos dobrados, as nossas orações, entregamos ao Senhor o nosso melhor, mas confiamos a Ele o resultado. Confiamos a Ele, Ele sabe mais. E agora para uma parte mais prática, certo? Quem trouxe caderninho aí para anotar alguma coisa, essa hora é a melhor para começar a anotar. Nós temos como Rede Livre algumas áreas que a gente atua, coisas que a gente organiza, a gente faz, de forma mais intencional e constante ao longo dos anos. E eu separei justamente essas 4 áreas de atuação para a gente pensar qual vai ser o foco de cada uma delas ao longo do ano. E não um foco aleatório, mas qual foco nós podemos dar a elas, pensando no impacto que elas podem gerar. Na transformação que o Evangelho ele pode trazer. Então, nós temos os nossos cultos, nós temos as nossas conexões, as equipes e as escolas. É nisso que agimos, atuamos, servimos como ministério específico da Rede Livre. E como é que essas áreas eles podem trazer esse impacto de uma forma mais intencional? Vamos começar com os nossos cultos. Quais são os nossos objetivos principais para os cultos esse ano? Primeiro deles, Segurei. Foi quase. Acolhimento mais intencional para os visitantes. Acolhimento intencional para os visitantes. Se o visitante ele chega na Rede Livre, é o nosso papel fazer de tudo para ele se sentir bem acolhido e amado. É o nosso papel fazer de tudo para ele saber que ele está, para ele saber que nós sabemos que ele está aqui, que nós queremos que ele esteja aqui e que nós temos um modo de integrá-lo, um modo de fazê-lo ser parte, que é através da conexão. Então, isso tudo vai acontecer e nós vamos ter uma sala específica para isso, que está começando agora nos domingos, mas que vai servir para todas as celebrações. E na verdade eu tenho umas coisas muito massas para falar sobre o domingo também. Jacó depois vai subir, vai estar aqui comigo e a gente vai falar junto. E eu também vou falar aqui também alguns dos pontos, mas sem spoiler. A gente vai ter uma sala de boas-vindas, bem massa, para receber a galera. Não é top? E no domingo vai ser café. Vocês gostam de café? Então café também. É porque antigamente era mais velho, né, que tomava café, mas hoje em dia é todo mundo. É o quê? Sanduíche. Chegar, conversar, fazer a pessoa entender já de primeiro o que é viver igreja. Viver igreja é isso, é comunhão, é estar junto, é comer junto, é dividir a mesa, enfim. Então, acolhimento para visitantes. O segundo ponto que a gente quer desenvolver, eu diria, é o ponto da adoração mais intencional. E adoração aqui no sentido de louvor mesmo, né? A ideia da gente conseguir dar o devido valor a esse momento do culto, que é muito importante mesmo. Muitas vezes a gente negligencia, tá a galera da banda aqui dando gás, se esforçando para conduzir todo mundo em adoração, e
não tem essa resposta tanto, mas começando por a gente, entendendo esse momento de adoração, entendendo esse momento de louvor como um momento de alegria, como um momento de declarar palavras verdadeiras do nosso coração, como um momento de rendição ao Senhor, como ele deve ser, ali nós estamos tendo um momento com o Senhor, de fato. E, na verdade, isso aqui vai ser feito com uma mudança. Agora, todo mês, em uma quinta-feira, nós vamos ter um culto com louvor mais alongado. Um culto louvorzão. Para a gente ensinar sobre louvor, ensinar sobre adoração e estimular na galera um tempo de oração maior, um tempo de dedicação maior ao Senhor, um tempo de devoção maior ao Senhor ali, através dos louvores, certo? E isso aqui vai impactar diretamente com uma mudança das conexões, que já eu vou dizer também qual é, certo? Então, o primeiro ponto, qual é? Bonito, todo mundo, outra vez, acolhimento. Não, pô, eu falo acolhimento, aí vocês falam acolhimento, certo? Vai, acolhimento para visitantes. Adoração mais intencional. E terceiro, conexão maior com séries. O que é que significa essa conexão maior com séries? Significa cultos mais ambientados de acordo com a série que a gente vai estar vivendo. Para facilitar ali elementos que vão fazer a galera pensar. Então a gente vai ter uma decoração feita de forma mais especial para cada série. A gente vai ter mappings, louvores, músicas mais relacionadas com tudo que está sendo pregado e ensinado ao longo daquela época. E você pode, deve, sinta-se compelido a dar ideias. Vamos dar ideias, vamos pensar coisas massas, coisas diferentes, coisas que a gente pode fazer e trazer aqui que, sabe, faça do culto algo mais especial e mais excelente, porque é para o Senhor. Amém? E no final eu vou mostrar o calendário de séries para vocês, também já irem conseguindo pensar com base no que tem feito. Segundo ponto é conexões. O primeiro ponto da conexão é que nós vamos ter um treinamento mensal, uma vez por mês, certo? Então, para os líderes que estão aqui, eu já vou passar todas as datas para vocês, que já estão definidas para o ano inteiro. Nós vamos estudar juntos o livro Igrejas que Transformam o Brasil, certo? Juntos. Então, quem puder comprar para participar das reuniões de liderança, já mais ligado nas coisas, compra, a gente vai estudar um capítulo por mês. Nós já estamos estudando o primeiro capítulo hoje juntos, e aí depois vai completar exatamente o tempo para o final do ano, para a gente terminar o resto do livro, certo? Então a gente vai ter esse treinamento mensal, justamente para fortalecer as conexões, fortalecer práticas de liderança ali, extremamente relevantes para a saúde do discipulado da nossa rede. O segundo ponto é o de quebrar a barreira da quinta. E dessa vez, a gente sempre fala sobre isso, né? De, caramba, as conexões na quinta-feira, elas ajudam porque é depois do culto, mas ao mesmo tempo limita. Limita porque vida de igreja não é só feita para viver entre as paredes da igreja, mas é para a gente viver fora também, né? E aí, como nós vamos ter o nosso culto louvorzão, na semana do culto louvorzão, não vai dar tempo de ter conexão. Porque, né, da 9h30, 10 horas, os pais já estão aqui doidinhos, querendo pegar os filhos. E o culto louvorzão vai terminar 9h30, 10 horas. Mas a conexão no dia do culto louvorzão será marcada no sábado. Sábado à tarde, combina na casa de alguém, chega todo mundo junto, pedem comida, fazem um negócio sem se preocupar com a hora para acabar, marca um negócio diferente, vai para uma praia, vai para um café, vai fazer alguma coisa, marca uma pelada, faz a super conexão dos homens juntos. Tem muita coisa que dá para fazer. E isso é um detalhe que eu esqueci de falar. O cronograma aqui que está sendo apresentado é Aeroclube e Altiplano, certo? Então a gente vai sempre manter esse padrão. Show?
Valeu, galera do Altiplano. Puxaram palmas. Gostei. E aí, obviamente, que o líder ele pode ajustar essa questão do dia, né, com a conexão, mas ela fica marcada no sábado. Podem existir exceções para marcar em outro dia. E o terceiro ponto é trazer missões com boa frequência. Véi, o evangelho ele tá nos chamando para agir constantemente. Sempre tem algo para fazer, né? Gui Dantas está instigado aí. Então, nós vamos ter sempre algo para direcionar os conectados e as conexões juntas para fazerem. Só que como isso aqui é muito específico, não dá para tratar tudo agora. Mas a gente está engajando a nossa rede com missões. Show? Entenda que missões não é somente ir para a rua e pregar o evangelho, mas loucamente. Mas é o que a gente faz na nossa escola, é o que a gente faz também com um membro da nossa conexão, é o que a gente faz na nossa família. Então, isso aqui, na verdade, é um mundo que nós queremos ajudar vocês e direcionar todo mundo a fazer. Terceiro ponto, equipes, serviços engajados com séries. O que é que isso significa? Foi o que eu falei na hora do culto, né? A gente tem um culto mais ambientado, tudo mais voltado ali para o que está sendo ensinado. Segundo ponto, que está muito atrelada à nova função que Jacó está assumindo na nossa igreja. As equipes agora têm uma missão de se juntar, se misturar com o restante da igreja. Não sei se vocês sabiam, mas Jacó hoje ele está responsável pelas celebrações da nossa igreja. Inicialmente aqui no Aeroclube, mas com o tempo também se tornando algo mais geral. E aí, nesse processo, a gente está muito feliz e a gente está alinhando muitas coisas. Então, o culto de domingo, o culto da Jump, o culto de sábado da nuvem, o culto de quarta-feira, todos os cultos vão seguir o mesmo padrão. A gente vai caminhar junto como igreja agora em todos os sentidos. E isso é muito massa, porque eu sei que muitos de vocês têm a sensação, mesmo sem querer, de que a Rede Livre é a igreja de vocês. De que a quinta é onde vocês vivem cuidado, é onde vocês conhecem as pessoas, e o domingo vocês não conhecem mais ninguém, no máximo a família. Só que isso não é saudável, velho. Porque igreja são todas as idades. E tem pessoas mais velhas, casadas, que podem estar perto de vocês, que podem estar a ensinar vocês, e que vocês também podem inspirar eles com a alegria e o gás que vocês têm. E a gente perde de estar mais junto nesse sentido. Então, ao longo desse processo, qual é o objetivo que está sendo traçado? Né? É que você que serve na multimídia, você serve na multimídia das celebrações. Então, você pode servir numa quinta, mas você pode servir no domingo. Você pode servir num sábado, mas você pode servir numa quarta, porque você é um servo da multimídia. E a igreja ela pode precisar de um servo da multimídia em qualquer uma das suas celebrações. Assim é a banda, assim é a integração, assim é o controle. E sabe qual é a massa disso? A gente teve um problema no passado, que acabou as vagas para todo mundo servir, né? Agora tem vaga. E tem muita necessidade, galera. Tá precisando, porque Jacó desenhou um negócio doido assim, de equipes, de coisas para fazer, de coisas que a gente pode sonhar, de coisas para a gente trabalhar, de coisas para a gente servir. E estamos orando para Deus levantar pessoas. E a gente conta com muitos de vocês, na verdade a gente conta com todos vocês para estar auxiliando nesse processo. Muitos de vocês já estão aí escalados para servir em alguma coisa no domingo, mas ao longo do ano a gente vai conversando melhor também, ou depois, já quando ele subir, ele fala mais sobre isso também, certo? E o terceiro ponto é o estímulo ao discipulado. Nós somos equipes, nós somos ministérios, estamos servindo culto, fazendo som, ajeitando uma câmera, tocando, mas nós também somos igreja. E o fato da gente ser igreja implica que a gente precisa ajudar uma outra a se parecer mais com Jesus. Os ministérios eles não são simplesmente formados por grupos de amigos
Lembrem disso, vocês são mais do que amigos, vocês são irmãos em Cristo. E irmão em Cristo aconselha. Irmão em Cristo, quando olha o outro fazendo algo de errado, avisa, ajuda, inspira ele a sair daquele problema. Então vamos estar atento e vamos estar trabalhando e se esforçando, pegando um do lado do outro aqui, velho, vamos ser mais parecidos com Jesus juntos. Terceiro ponto, escolas, equipar a Rede Livre melhor para evangelizar e fazer discípulos nas suas escolas. Por isso que nós vamos ter uma série sobre isso. Uma série ensinando todo mundo a pregar, a fazer um discípulo, a fazer um discipulado, a preparar um estudo, ensinando a como lidar com situações difíceis, quando a galera da escola briga, quando algo que você está insistindo não quer mudar, quando você é o único crente na sua escola. Véi, a gente sabe quantas dificuldades acabam tendo nesse sentido. Por isso que, se a gente dá as ferramentas para vocês, porque vocês têm um coração, mas não sabem muitas vezes fazer, a gente quer dar as ferramentas para vocês saberem fazer. E aí, crer na doideira da transformação. Queria finalizar essa parte, e depois a gente vai para o calendário, trazendo justamente essa pergunta. Porque, vamos lá, como eu falei, muitos de vocês já estão na Rede Livre, estão vivendo em igreja há um tempo. Ou até os que chegaram há menos tempo. Às vezes é muito difícil, né, a gente olhar para a nossa sala de aula e esperar que alguma coisa mude. Olhar para aquelas pessoas que sempre agem de forma errada, pensam de forma errada, falam de forma errada, com a expectativa que as coisas mudem. A gente conhece Jesus, sabe que Ele fez isso por nós, sabe que Ele é capaz de fazer, mas se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente desiste. Muitas vezes a gente acha que não é possível. Muitas vezes a gente acha que Deus ele não vai mudar, que não tem quem mude, que as pessoas não querem escutar. Mas a palavra de hoje, relacionadas à escola, é: Deus pode sim mudar. Deus pode sim trazer transformação. Não desista dos seus amigos da escola. Não desista das pessoas que hoje, ou nesse final de semana, marcaram de fazer uma festa, de ir para um Louvina da vida, de ir para qualquer canto. Não desista de acreditar que Deus, Ele pode sim agir através de vocês, para apresentar o reino de Deus, para fazer com que pessoas improváveis conheçam o amor de Jesus e sejam transformadas pelo Espírito Santo. Creia na transformação, velho. Creia que Deus e que o Evangelho pode mudar. E que muitas vezes ele não muda porque a gente desiste. Porque a gente não faz. Porque a gente cansou. Porque a gente perdeu a esperança. Porque a gente acha que não rola. Mas Deus, ele pode mudar. Creia no seu coração que Deus pode lhe usar. Creia no seu coração, velho. Imagine a sua sala de aula no final do ano, com todo mundo participando de um momento de conexão, todo mundo participando de um momento de louvor, confessando seus pecados, alguém improvável da sua sala, chegando para você e perguntando dúvidas sobre a Bíblia, sobre Jesus, alguém improvável da sua sala pedindo para ser discipulado, alguém improvável da sua sala dizendo que quer mudar. Às vezes a gente desiste, às vezes a gente acha que não é possível, mas o Espírito Santo pode fazer qualquer coisa. Será que a gente está acreditando nisso? Será que a gente está agindo e buscando e dando gás e dando a vida para isso? Porque se a gente não fez isso ano passado e se a gente está cansado, velho, que hoje o Espírito Santo renove vocês, dê esperança para vocês, dê graça para vocês, coragem, força. Levanta dessa cadeira e dá o gás. Porque Deus, ele pode te usar. Deus, ele nos chama para agir. Ele não chama a gente para desistir. Se Paulo tivesse desistido, velho. Se Paulo não tivesse crido no poder de transformação do Espírito Santo,
Provavelmente o evangelho não tinha chegado até nós. Ele não pregou para pessoas prováveis, não. Ele pregava para soldado romano. Ele pregava para quem o perseguia. E assim o evangelho transformou vidas. A gente precisa crer na transformação. E a gente precisa crer no que Deus ele pode fazer. Dar o gás e entregar a ele o resultado. Porque ainda que a mudança lá não aconteça, eu garanto a vocês, ele vai ter mudado os nossos corações. Ele vai ter amadurecido, ele vai ter feito a gente ser mais parecido com ele. Mas para isso a gente precisa de intimidade. Para isso a gente precisa ter Deus como prioridade. Entregar o nosso coração ao Senhor. Como é que está a tua vida devocional? Como é que está a tua santidade? Como é que as pessoas vão reconhecer Cristo em você? Se você não tem buscado conhecer, se aproximar e ser parecido com Cristo. Viva, busque, se entregue, não é tarde. Não é tarde para mudar, não é tarde para ser melhor. Não é tarde para viver esse relacionamento mais intencional. Não de Instagram, não de fingimento, não de palavras, mas sincero. E assim que o Senhor nos use. Amém? Show de bola. Como já está um pouco depois do horário programado, eu vou pedir para encerrar a transmissão. E depois disso a gente já passa para um calendário. Se você é um servo e estava assistindo, depois o líder passa para você o nosso calendário. A gente vai fechar aqui para ficar... Para não estragar a surpresa para todo mundo, né, velho? Por favor, gente, não tirem foto, não falem para quem não é servo, não, né? Só se for massa, aí pode falar. Não, brincadeira. Não, vai ter lançamento, aqui está até a data do lançamento das coisas. Então, vamos ter calma. Show? Confirma aí quando encerrar a transmissão, por favor.